Quando eu era estudante ainda, na graduação, eu fui participar do primeiro encontro de ensino de Química da Bahia, lá na UFBA. Como é que chama hoje, gente? Acho que é ENEC, né? Encontro, não, ENEC, não me lembro mais, faz muito tempo. Mas o encontro existe ainda hoje. E eu fui fazer parte eu fui monitor de um minicurso, né, sobre meio ambiente, né? Educação ambiental, na verdade. E a primeira coisa que eu aprendi, que eu nunca tinha pensado sobre isso, naquela época, pelo menos, era que o meio ambiente é onde a gente está, né? Normalmente a gente pensa em meio ambiente como a natureza selvagem. Você vê lá o cara lá no Discovery Channel, no National Geographic, lá no meio dos leões, você pensa, ele está no meio ambiente. Não, ele está, né, no meio ambiente dos leões. Ele está no meio ambiente da floresta, né, dos animais selvagens. Mas o meio ambiente é onde a gente está, né? E a gente precisa cuidar do ambiente em que a gente está. Então, às vezes, a gente pensa em criação, né? A gente pensa em árvore, pensa em floresta, pensa nos planetas girando ao redor do Sol, e a gente pensa, a criação, né, revela a glória de Deus, né? E às vezes a gente esquece de se incluir nessa obra criativa divina, né? E então, o que Deus vai dizer é que a criação mostra, né, a partir de nós mesmos, da nossa própria experiência, que Deus existe e nos mostra a glória e os seus atributos divinos e eternos. Ele começa, portanto, o capítulo 4 do livro 1. O livro 1 é o certo e o errado, né? E aí no capítulo 1 ele mostra que existe uma lei moral. No capítulo 2 ele refuta as objeções ao fato de que essa lei moral seja universal. No capítulo 3, então, ele vai dizer que há uma diferença, né, entre a lei moral e a lei natural. Deixa eu botar um apontador aqui para ficar bonitinho. Há uma diferença entre o que a gente chama de leis da natureza, né, e a lei moral. A lei moral é o que os antigos filósofos, né, da antiguidade, com perdão da redundância, chamavam de lei natural, né? Com o advento da ciência moderna, né, a lei natural passou a ser entendida como as leis da natureza, e aí ele vai passar a chamar, portanto, a lei natural, ele passa a chamar de lei moral, em oposição às leis da natureza, né? Aí eu mostrei até essa tirinha aqui do Níquel Náusea, né? Nesse caso, a lei da natureza é mais forte do que a lei moral, então o gato acaba não conseguindo degustar o níquel, porque a lei ele está um pouquinho pesado, ele quebra o telhado, né? É aquele ditado, o gato subiu do telhado, caiu, deve ter morrido. E o terceiro capítulo é todo a respeito disso, né? Ele quer provar que essa lei moral é diferente das leis da natureza, porque enquanto isso aqui simplesmente é um fato, né? Ou acontece ou não acontece, existe na lei moral uma realidade que é transcendente aos fatos. Por que ele diz isso? Porque aqui eu não tenho como quebrar essa lei, mas aqui eu tenho como quebrar. E o mais interessante é que quando eu quebro, isso me traz um sentimento de culpa, né? Portanto, não é só sobre o que eu faço, mas é o que eu deveria fazer, mas não faço. Então, há algo além da lei moral, né, que a difere substancialmente, significativamente da lei da natureza. Aí ele começa o capítulo 4 assim, né? Quando você diz que a natureza é governada por certas leis, isso significa apenas que que ela de fato se comporta de determinada forma. Tais leis podem não ser algo real, ou seja, podem ser nada além de fatos que observamos. Repare como ele já se refere à realidade como uma realidade transcendente, né? Normalmente, o naturalismo vai dizer que a lei da natureza é que é a realidade. Ele está dizendo que essa lei não é real, né? Quem lembra do sermão de Igor Miguel lá na igreja, né? Quando ele se referiu à Matrix, né? E ele diz, quando Jesus passa pela porta, não é Jesus que é irreal e passa pela matéria sólida. É a porta que não existe, e a única realidade é Jesus, né? É o que está
transcendendo a matéria. Então, ele já está dizendo, né, que há algo além do fato, e, portanto, o fato por si só deve ser menos real do que está por trás dele. E aí ele vai dizer, ó, tais leis podem não ser algo real, ou seja, podem não ser nada além de fatos que observamos, ou seja, é só a trivialidade da realidade objetiva. Mas, no caso dos seres humanos, vimos que as coisas não funcionam assim. As assim chamadas leis da natureza humana, ou do certo e errado, tem que ser algo que vá além dos fatos reais do comportamento humano. Então, ele termina o capítulo 4 e ele está fazendo no capítulo... Não, termina o capítulo 3, né? Com essa conclusão, e ele retoma essa conclusão no capítulo 4. Né? A gente precisa lembrar que isso eram palestras que ele estava dando na rádio BBC de Londres. Né? Então, toda semana ele fazia uma preleção, e aí ele sempre, né, relembrava um pouco do que ele fez na semana passada. Para quem está com preguiça de ler o livro, as palestras duravam mais ou menos 10 minutos, que é basicamente o tempo que você vai ter para ler cada um desses capítulos. Então, cada capítulo era uma palestra dele, certo? Então, a leitura desse capítulo dá mais ou menos 10 minutos. Né? O que demora um pouco é que a gente fica discutindo o que está por trás da letra. Né? Mas são leituras realmente muito rápidas. Né? Então, não se acanhe. Né? Tem, inclusive, aqui nas Americanas de Amargosa, tem um livro físico. Né? Quem gosta do papel, quem quiser esperar pode comprar pela internet, vale a pena ter isso aqui na sua cabeceira. Né? E aí, a partir dessa perspectiva, né, de que há algo além da realidade objetiva, e ele observa isso a partir da sua própria experiência como ser humano, porque ele sabe o que é certo e sabe o que é errado antes de fazer, e, por incrível que pareça, ele consegue fazer o que é errado e não fazer o que é certo, mesmo sabendo a diferença. Ele, então, vai mostrar duas abordagens filosóficas, né, predominantes na contemporaneidade, né? Sobre a natureza do universo conhecido. Então, ele vai se referir a apenas duas visões, ele vai dizer que essas duas visões são as que congregam a maior parte do pensamento humano hoje, né? A primeira visão é a visão que ele chama de materialista. Ele vai se referir a ela da seguinte forma: as pessoas que assumem essa visão pensam que a matéria e o espaço simplesmente existem e sempre existiram, ninguém sabe por quê. Né? Muita gente se tornou cientista por causa de uma série chamada Cosmos, né, do Carl Sagan. Inclusive, eu tenho um colega, né, astrônomo, que ele é apaixonado por essa série, acho que sabe todos os episódios. Né, já assistiu mais de uma vez, que ele só assistiu menos do que os episódios de Star Trek, mas o Carl Sagan, ele começa os episódios justamente dizendo que matéria é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá. Né? Então, essa afirmação, isso a gente vai ver daqui a pouco, não é necessariamente uma afirmação científica. Né? Matéria é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá. E a gente vai ver por quê. Né? Mas é como essa visão materialista entende a realidade. Não há nada além daquilo que eu posso ver, tocar, medir, etc. Né? Eles dizem mais que a matéria, ao comportar-se de certas maneiras fixas, que são as leis da natureza, né, simplesmente passou a produzir criaturas como nós, as quais, com muita sorte, eram capazes de pensar. É importante pensar nessa palavra sorte, né, porque a ideia do naturalismo filosófico, do materialismo, é justamente que não há sentido na criação, né? Não há nenhum tipo de objetivo, não há nenhum tipo de propósito, né? A evolução é cega, né? Tem inclusive um livro do Richard Dawkins que chama O Relojoeiro Cego. Né? Imagine a dificuldade de um relojoeiro cego construir um relógio, né? Um relógio mecânico, né? Cheio de engrenagens minúsculas. A probabilidade disso acontecer é muito pequena, né? Talvez não seja astronomicamente pequena, mas
é muito pequena, de forma que muita coisa poderia dar errado, mas, por sorte, tudo deu certo. E esse universo sem direção, sem pensamento, sem intenção, criou uma espécie que é capaz de pensar. Né? Então, basicamente, você chega aqui, né, ele fala, inclusive, né, por acaso, né, numa chance em mil, um asteroide, um corpo grande se chocou contra o Sol, né, e aí você formou uma poeira, essa poeira vai formar a Terra primitiva vai amadurecer, e aí vão surgir os primeiros seres vivos, né? Esses seres vivos vão evoluir para seres vivos mais complexos, até que chegam aos seres humanos, né? Mas sem nenhum tipo de direcionamento, né? Tudo isso aqui acontece por acaso. Essa é, de fato, a expressão mais correta para descrever o pensamento científico convencional, né? Thomas Kuhn chamaria de ciência normal, né? A ciência normal hoje, tanto na geologia quanto na biologia, vai ter esse pensamento, né? A astroquímica também, a cosmologia, tudo aconteceu por absoluto acaso, não há nenhum tipo de propósito na natureza. Então, essa é a primeira visão, não há nada além de matéria e energia. Né? A segunda visão, ele vai chamar de visão religiosa. Ele vai dizer assim, ó, de acordo com ela, o que está por trás do universo é mais parecido com uma mente do que qualquer outra coisa que conhecemos. Isto é, trata-se de algo consciente, que tem propósitos e preferências. Veja que, necessariamente, isso aqui não está sendo negado pelo que ele está dizendo. Né? Ele só está dizendo que as coisas não aconteceram por sorte. E ele está dizendo que existe mais do que matéria e energia no universo. Ele não nega necessariamente que esse processo aconteceu, mas ele pode estar dizendo o seguinte, ele está dizendo o seguinte, ó, a outra visão religiosa vai dizer que se isso aqui de fato aconteceu, houve alguém que direcionou. Não alguém ainda, né? Não alguém, porque alguém se refere a um sujeito, a uma pessoa. Mas houve algo com consciência, ou seja, algo com propósito, com intenção. Então ele vai dizer que isso é mais parecido com uma mente, né? Porque apresenta propósito e preferência, do que com qualquer outro tipo de coisa não intencional. Então, uma vez que ele define essa segunda visão, né, ele parte agora para discutir algo que hoje, na verdade, até hoje não, hoje tem sido alvo de debates depois das redes sociais, né, que é a compatibilidade entre ciência e religião, né? Então, ele está dizendo que realmente matéria e energia são importantes, né? Não é necessariamente falso aquele processo de evolução do universo, da criação a partir do Big Bang, mas por trás disso tudo tem algo que parece mais uma mente do que com qualquer outra coisa. Ele complementa, né? De acordo com essa visão, esse ser criou o universo, parcialmente com propósitos que desconhecemos, mas em parte, em todo o caso, para produzir criaturas semelhantes a ele, ou seja, semelhantes a ele no sentido de possuir mentes. Né? Então, uma mente cria outra mente, é o que John Locke dizia. Né? O argumento, um dos argumentos, eu não me lembro se nesse caso se aplica como um argumento ontológico ou cosmológico, mas se existem mentes, né? É o que John Locke vai dizer, se existem mentes que existem, né, mentes contingentes, é necessário que uma mente superior tenha criado essas mentes. Né? Essas mentes dificilmente podem ter surgido da matéria inanimada por acaso.
E aí ele vai fazer uma crítica, né? Na verdade, era contra o que ele lutava em Oxford, né? Um dos objetivos dele Tolkien formarem os seus clubes, né? Tanto o Coelbiters como os Inklings, né? Era justamente para combater essa visão materialista, né? Que se impregnava na universidade. Portanto, ele começa, né? Já no início do capítulo, ele começa a fazer essa crítica, né? Inclusive, ele vai dizer que o materialismo, né? Não é necessariamente fruto da evolução do pensamento humano. Né? Ele, inclusive, diz o seguinte: ambas as visões aparecem por onde quer que tenha havido homens pensantes. Então, desde o início da civilização, desde que os homens começaram a se questionar a respeito da natureza, a respeito da própria humanidade, essas duas visões existem. Por quê? A propaganda, né, religiosa, ateísta, repare que eu estou separando o ateu filosófico, né, do ateu religioso, né, o fundamentalista visceral, raivoso, que fica aí, inclusive, invadindo páginas cristãs para procurar briga, né? Óbvio que tem muito cristão que faz isso também. Invade as páginas ateístas para ficar procurando briga. Tem gente que vive de treta, né? Faz parte. Mas a propaganda, por exemplo, o evangelismo ateu atual, né, traz muito essa ideia, né, de que o ser humano evolui como ser pensante, e essa evolução naturalmente conduz ele ao ateísmo, né? E o que Lewis está trazendo para a gente é que isso não é absolutamente verdade. Um bom exemplo disso é o próprio atomismo grego. Quem já fez química aí no ensino médio já viu os modelos ou o modelo atômico, né, de Demócrito e Leucipo, né? Lembra disso, Emerson? Ou já esqueceu? Havia, na verdade, na Grécia Antiga, isso 300 anos, 400 anos antes de Cristo já, uma disputa, né, entre quem pensava na natureza como algo que fazia parte da imanência do Deus, né? Por exemplo, Aristóteles e Platão vão propor modelos, né, de matéria baseado em elementos, né? E cada elemento estava intrinsecamente associado com uma divindade, né? O Deus do fogo, o Deus da terra, o Deus do ar, o Deus da água, né? E aí você tinha os elementos que compunham todas as coisas. Então você tinha uma imanência direta das divindades ou do plano sobrenatural sobre o comportamento da natureza. E aí você tem Demócrito e posteriormente Leucipo e os outros discípulos atomistas que vão propor um modelo de matéria que é totalmente mecânico, né? Que é uma partícula indivisível, cada partícula tinha um formato diferente, então quando essas partículas se juntavam, né, o peso delas fazia com que a matéria ficasse coesa, unida, né? Um modelo muito interessante, revolucionário, que depois vai ser confirmado em parte, né, pelo modelo de Dalton já no século XVII e tal, mas aí você vai ter, né, a concorrência entre dois pensamentos, né? Em Aristóteles e em Platão, você tem um pensamento religioso, da divindade atuando sobre a matéria, né, de tal forma que as propriedades da matéria vinham desses elementos governados pelas entidades sobrenaturais, né? E do outro lado você tem o atomismo, né, que é uma versão, né, ou é uma proposta materialista para explicar a natureza. Então isso não é novidade. Durante o final da Antiguidade Clássica e até o final da Idade Média, o modelo atomista some praticamente, os atomistas vão sumindo, né? E o modelo aristotélico, principalmente, vai entrando em evidência. Vai surgir a alquimia, e aí, com o humanismo, o modelo atomista é retomado 1000 e poucos anos depois, quase 1500 anos depois, né? Mas isso não é novidade. Você pensar a natureza como sendo algo
simplesmente matéria e energia, né, não é novidade. Não sei se vocês sabem, mas no início da expansão do cristianismo no Império Romano, nós mesmos já fomos considerados ateus, né? Porque a gente não cria nos deuses. Na verdade, a origem dessa palavra ateu vem justamente da descrição que os romanos faziam dos cristãos no primeiro século. Quem são eles? São aqueles ateus, né? Aqueles que não acreditam nos deuses, eles acreditam em apenas um Deus. Então, a história mudou um pouco, mas a palavra continua. E mais, não é possível descobrir qual dessas visões, no seu sentido comum, é a correta do ponto de vista científico. Isso é outra falácia, né, do evangelismo ateísta contemporâneo, né, do ateísmo 2.0. Né? Eles advogam a ciência como a sua base doutrinária e a sua base de autoridade, né? E o fato é o seguinte: existem muitos bons argumentos contra a existência de Deus. Isso é um fato. Argumentos que, ao longo da história, deram muito trabalho aos filósofos e aos pensadores cristãos. A questão é que nenhum desses argumentos é científico, porque não compete à ciência fazer isso, né? Argumentar sobre o que está por trás da realidade objetiva. Então, existem argumentos muito bons, né? Se você quer ser um bom ateu, vá ler Bertrand Russell, não leia Richard Dawkins, né? Vá ler quem realmente escreveu sobre isso e apresentou argumentos, né? Nietzsche, né? Que apresentou argumentos que são realmente, que deram trabalho para serem refutados, né? Pela filosofia cristã, né? E se você é cristão, ao invés de ficar batendo no boca com ateísta 2.0, vá ler esses caras também e vá ler as respostas que o cristianismo já propôs para as indagações deles, né? Porque se existem bons argumentos contra a existência de Deus, também existem excelentes argumentos a favor da sua existência, filosoficamente. E é o que Lewis está fazendo aqui, né? Sem recorrer à Bíblia, sem recorrer à autoridade religiosa, sem recorrer à tradição, né? E ele vai nos conduzir de forma racional até a plausibilidade da existência de algo além da nossa realidade material, né? Então, de fato, né, não dá para dizer cientificamente se há uma outra realidade ou não. Ele vai dizer aqui, ó, ele vai apontar os limites da ciência como produto cultural humano, né? Muitas vezes a gente entende a ciência como algo que sempre existiu, algo que existe, sempre existiu e sempre existirá. Não é verdade. A ciência é um produto cultural humano, foi criado pela humanidade, né? O Chalmers, inclusive, ele vai, eu vou recomendar um livro dele daqui a pouco, Alan Chalmers, ele inclusive vai dizer que é uma linguagem, né? A ciência é uma linguagem, né? Ou é constituída de várias linguagens, na verdade, mas foi criada pelo ser humano, né? Portanto, a ciência é produto nosso e não nós produtos da ciência. A nossa sociedade é produto da ciência, sem dúvida nenhuma, né? Porque desde que a ciência é fundada, né, ela revoluciona completamente as sociedades humanas. Então, ele está dizendo assim, ó, não pense que estou contrariando a ciência, apenas estou dizendo qual é a tarefa dela. E quanto mais científica for uma pessoa, mais, creio eu, ela concordaria comigo que esse é o seu papel. E trata-se, inclusive, de uma tarefa bastante útil e necessária. Então, de fato, a ciência é o empreendimento humano mais bem sucedido, né? Ciência e tecnologia são coisas diferentes, né? Mas a ciência impulsiona a tecnologia de uma forma extraordinária. Olha o fato da gente estar conversando aqui, né, tendo EBD online, tudo gravado. Hoje não vai ter musiquinha nem nada, mas você percebe que há pouco tempo atrás isso não seria possível, né? E é incrível como a ciência influencia a tecnologia influencia o comportamento, que, por exemplo, eu hoje
pago TV por assinatura só por minha causa, porque meus filhos não têm o hábito de assistir aquilo que está passando. Os meus filhos já cresceram num ambiente em que eles escolhem o que vão ver. Eu estou limitado por minhas crenças fundantes, né, de que eu só posso assistir o que passa na televisão. Então, eu pago uma TV por assinatura, sento no sofá e fico trocando de canal até achar alguma coisa que está passando e que me agrade. Meus filhos são mais práticos do que eu. Eles abrem o YouTube ou a Netflix e vão lá e procuram o que querem ver naquele momento, né? Isso é tão interessante, né? Parece que sou só eu, mas não é, né? Tem muita gente velha como eu também nesse mundo. Isso é tão interessante que a Netflix está criando um novo sistema de streaming, uma espécie de canal mesmo, que vai passando aleatoriamente programas num determinado processo lá, e que as pessoas velhas como eu se sentem mais à vontade, né, para estar lá vendo as coisas. Mas, de fato, né, a ciência impulsiona a tecnologia de tal forma que mudam-se os comportamentos, né? Isso não é também coisa nossa, né? A tecnologia já vem impulsionando, já vem mudando os comportamentos há muito tempo. O fato é que há uma limitação para a ciência, né? Ele vai dizer assim, ó, se há algo por trás dessa realidade mensurável, então, ou isso terá de permanecer totalmente desconhecido. Por que ele diz isso? Porque a ciência nunca vai ter acesso a essa informação. Ou então, terá de tornar-se conhecido de uma maneira diferente. Então, se a gente depender da ciência para descobrir o que há por trás das coisas, né, por trás daquilo que eu posso observar, medir, analisar, refletir e sintetizar, né? Talvez a grande vantagem tecnológica da ciência como forma de pensamento seja essa síntese que se faz a partir daquilo que é medido, né, e a generalização daquilo que é observado. Se a gente depender da ciência para fazer isso, isso não vai acontecer. Então, a gente vai ter que encontrar outras maneiras diferentes. Repare que aqui ele já poderia ter lançado mão da revelação, né? Uma forma de você conhecer o que você não tem acesso é se alguém te revelar isso, se alguém te disser. Tem um experimentozinho que a gente faz para demonstrar, né, o método científico para os alunos, né? Você coloca qualquer coisa dentro de um recipiente, uma caixa, veda essa caixa, né, da melhor forma possível, né, e dá para os alunos descobrirem o que tem lá dentro. Então, eles vão sacudir, eles vão pesar, eles vão ouvir, mexer de um lado para o outro, ver se parece mais um pó, se parece mais um objeto sólido, se é um objeto mole, se é pesado, se é leve, né? E eles vão ter que deduzir o que tem lá dentro a partir daquilo que eles podem ver, medir e observar, escutar, seja lá o que for, né? De fato, surgem várias alternativas interessantes, algumas bem esdrúxulas, né? Mas, né, aparecem lá algumas propostas, alguns chegam bem perto de dizer o que tem. Agora, a verdade, de fato, ninguém sabe o que tem ali, em última instância. O que a gente tem é um modelo teórico que me diz quão provável é que aquilo seja o objeto X ou o objeto Y, né? Agora, eles só vão, de fato, saber o que tem ali dentro se eu abrir a caixa e revelar para eles, né? Ou se ele for a própria caixa. Aí é possível também, que é a alternativa de Lewis. Então, ou alguém revela e ele não lança a mão ainda dessa possibilidade, que é a possibilidade da revelação, ou a gente vai ter que buscar essas informações dentro da gente mesmo. Ele vai dizer, a ciência não pode afirmar se uma coisa existe ou não, e os verdadeiros cientistas normalmente não fazem esse tipo de pergunta, né? E é justamente por isso que existe a estatística, né? Como químico analítico, eu não posso dar um laudo se eu não disser a margem de erro. Sem intervalo de confiança, como é que o meu cliente vai acreditar
que eu fiz o trabalho direito. Ele vai pensar que eu sou Deus, né? Faça essa análise aí. Tem ferro, tem 2 ppm. Ele vai pensar que eu sou Deus. Como assim? Como é que você sabe que tem exatamente 2 ppm? Não tem margem de erro nisso aí, não? Então, você é Deus, você sabe, você contou todos os átomos de ferro que estão aí dentro dessa amostra, né? Para ninguém descobrir que eu sou Deus, eu coloco lá, ó, tem 2 ppm, mais ou menos 0,00001. Aí ele vai dizer, rapaz, você é bom mesmo, com essa margem de erro tão estreita. Né? Ainda vou dizer, tem 99% de chance de eu estar certo. Em função disso, eu gostaria de recomendar algumas coisas, né? Na EBD eu já falei desse livro, Delírio de Dawkins, é um livro bem popular, assim, no sentido de que é para o povão mesmo. Né? Dawkins escreveu... o que motivou esse livro, principalmente, foi The God's Delusion, né? Deus um Delírio. O livro que Dawkins escreveu para refutar a existência, a crença em Deus como sendo algo racional. Então, ele diz, na verdade, que não é, absolutamente não é. Né? Inclusive, eu não sei se é o Dawkins ou o Dennett, que ele vai dizer, acho que é o Dennett, quando ele, a perigosa ideia de Darwin, parece, Daniel Dennett. Tem uma partezinha lá que ele vai escrever primeiro, eles são muito agressivos contra os religiosos, né? Eles acham que a religião é a fonte de todos os males, né? E aí ele vai dizer que, de qualquer jeito, é bom manter alguns batistas, né? Como se fosse como se fosse num zoológico, né? Para manter a diversidade cultural. Se os batistas começarem a incomodar muito, então a gente manda eles para a Sibéria. Mas dá para fazer um zoológico étnico, né? E cultural e manter alguns batistas, né? Só para manter, né? Não extinguir a espécie, né? Obviamente ele está falando sobre os batistas norte-americanos, né? Quer dizer, não são muito diferentes dos batistas de todos os cantos, mas como a gente viu nos princípios da Batista, uma coisa que a gente concorda é nas nossas discordâncias, né? Os batistas são muito diferentes entre si. Mas, enfim, esse é um livro acadêmico, gente, certo? Tem aqui na biblioteca da universidade, depois da pandemia, quem quiser lá dar uma lida e tal, né? O Alan Chalmers, ele vai justamente passar por vários aspectos da história da ciência para tentar definir o que é ciência, e no final das contas ele não consegue definir de forma objetiva o que é ciência, porque inclusive o conceito de ciência muda, né? E aí ele vai demonstrar quais são os principais conceitos. Um problema que os filósofos da ciência enfrentam, que é o problema da demarcação, o que é ciência e o que não é, né? Ele vai, no final do livro, ele vai tratar, inclusive, do anarquismo metodológico, né? De Feyerabend. Feyerabend, ele realmente chutava o pau da barraca, ele vai dizer, ó, astronomia e astrologia não tem diferença nenhuma, o que tem diferença é o status social que a ciência da astronomia, né, angariou ao longo do tempo, né? Mas tem outros mais a menos, né? Thomas Kuhn vai falar de uma ciência normal, de um paradigma que todo cientista tem que seguir, né? Da autoridade que a comunidade científica exerce sobre os seus membros, né? Como é difícil você contrariar essa autoridade científica, e normalmente quando isso acontece você vai ter a chamada revolução. Aí ele vai falar do Karl Popper também, que ele vai dizer que ciência, para ser ciência, tem que existir a possibilidade de ser falso, da afirmação ser falsa, né? Se a afirmação não pode ser falsa em hipótese alguma, isso não é científico. E a gente vê, inclusive, muitas afirmações, né, no dia a dia, né, que não existe a possibilidade de ser falsa, e muita gente vende isso como sendo teoria, né, como teoria científica, né? Se não pode ser refutado, gente, não é ciência, né? Agora, esse cara aqui, Milton conhece, né, Milton? Tá lendo, Milton? Esse cara aqui é o cara do videozinho, é o Alvin Plantinga. É um dos mais importantes filósofos analíticos da atualidade, um dos mais importantes filósofos analíticos vivos. Esse velhinho está com 80 e tantos anos de idade, está com uns 85 anos. Né? Você vê que até o cavanhaque, né, Lincoln, o cara botou lá
na animaçãozinha. Esse cara, né, desde os anos 50, tem dado trabalho aos naturalistas. E aí, esse livro, que é um livro que é voltado mais para o público leigo, né, não é tão formal, muito embora não seja tão fácil de ler, né, mas é um livro que é mais voltado para o público leigo. Ele vai justamente confrontar, né, esse trinômio aqui, ó, ciência, religião e naturalismo, e ele vai falar de um naturalismo filosófico, que é aquilo que hoje comanda o que a gente chama de cientificismo, né? O cientificismo não é ser cientista, mas é entender que a ciência é onipotente e tem todas as respostas que o ser humano precisa. Ele vai dizer, ó, muitas das afirmações do cientificismo não são absolutamente afirmações científicas, são afirmações filosóficas, né? Quando você diz, por exemplo, que é o que Dawkins fala, né, na Relojoeiro Cego, né, a teoria da evolução, né, prova que não há propósito no universo. Portanto, se não há propósito no universo, não existe Deus, porque o que a gente pode perceber é que se há um Deus que criou, esse Deus criou com um propósito. Ele vai dizer, é tudo verdade, até você dizer que não há propósito, né? Não tem como a ciência provar que não há propósito. Então, se há um design aparente, é mais fácil que esse design aparente ocorra porque alguém de fato desenhou, né, do que por ter ocorrido absolutamente por falta de propósito. E aí ele vai dizer uma coisa interessante. Tem um outro autor, Stephen Meyer, ele defende o design inteligente. Aí no livro Origem, ele vai dizer assim, a ciência normal, né, ela vai chegar na conclusão de que no universo de que não há propósito no universo, porque essa é a única alternativa que o naturalismo tem, né? Você vê um design aparente na natureza, parece que as coisas foram desenhadas para funcionar dessa forma, né? O bico do tucano tem uma função específica, né? O tubarão-martelo tem aquele nariz estranho e aquilo ajuda ele de alguma forma, né? Parece os cangurus estão perfeitamente adaptados ao outback, né? Ao deserto australiano. Então parece que é um desenho. Aí o naturalismo vai dizer assim, ó, esse design é aparente. Mas por que o design aparente é a opção do naturalismo? Porque é a sua única opção. Uma vez que o naturalismo parte do princípio de que não há Deus, não há nada além de matéria e energia, não sobram muitas alternativas se não dizer que o design é aparente, que não há propósito. Então, na verdade, quando Dawkins diz que a evolução prova, na verdade, ele está, de forma muito grosseira, usando um raciocínio circular, né? Ele parte do princípio de que não há Deus. Como não há Deus, a única explicação para o design é um design aparente não direcionado. Então, o design não aparente direcionado prova que Deus não existe. Então, ele está aí correndo atrás do próprio rabo, né? Então, eu fiz essa pausa grande porque eu acho importante que a gente discuta isso, né? Principalmente na igreja, porque a gente está, sim, de fato, despreparado, na maioria das vezes, para enfrentar esse tipo de oposição. E aí, Lewis, ao invés de se omitir, né, ele justamente vai interagir com a sua cultura, né? Como Paulo fez lá no Areópago, Lewis vai interagir com a sua cultura, né, e vai mostrar que a religião não é tão irracional quanto os naturalistas filosóficos, pelo menos os cientificistas raivosos, querem fazer a gente acreditar. Então, ele vai apontar, portanto, que se a ciência não faz parte do escopo da ciência dar conta dessa demanda, né, que é saber a realidade última que está por trás da realidade objetiva, ele vai dizer ó, que o nosso conhecimento interno, né, ou seja, agora eu sou a caixa, se eu sou a caixa, eu posso olhar para dentro, né, e ver o que é aquele objeto que está lá. Esse conhecimento interno pode sim ser usado como referência
e como base, né, como premissa para a minha linha de raciocínio. E a principal informação que nós temos, quando a gente olha para dentro desse objeto da criação, que é o ser humano, é que, abre aspas, sabemos que os homens estão debaixo de uma lei moral que não foi criada por eles e de que não conseguem esquecer, mesmo que tentem. Vai voltar para a velha questão da lei moral. Note o seguinte ponto: qualquer um que estude o ser humano de fora, da mesma forma, está travando aí, porque aqui deu um aviso de que a internet está bem instável. Está tranquilo, né? Então, note o seguinte ponto: qualquer um que estude o ser humano de fora, da mesma forma que estudamos a eletricidade ou os repolhos, sem conhecer nossa linguagem e, consequentemente, sem estar em condições de obter qualquer conhecimento de dentro da nossa parte, mas apenas observando o que fazemos, nunca desconfiaria de que possuímos essa lei moral. Então você olha para uma pedra e você simplesmente observa o que a pedra faz, mas você não tem condição de observar o que ela deveria fazer, mas não faz porque não quer. Né? E ele vai dizer, óbvio, que quando eu penso com uma pedra, eu não vou imaginar isso, mas é um fato. Né? Se a pedra pensa, eu não sei. Né? Existe uma discussão muito atual sobre o uso de animais, né? E muita gente que deixa de comer carne, né? Que deixa de comer animais e passa a ter uma dieta exclusivamente vegetariana, né? É óbvio, você vai pensar no vegetal como algo que não é senciente, ou seja, algo que não sente as coisas, né? Muito embora tem gente que acredita que quando conversa com as plantas ficam mais viçosas e tal, né? Tem gente que bota a música e acha que percebe que a planta se desenvolve melhor, né? Mas, a rigor, cientificamente, eu não tenho como afirmar, por exemplo, que uma planta não sofre, que uma planta não sente dor. Eu não tenho como afirmar isso, né? Eu não tenho, o próprio Bertrand Russell afirma que, cientificamente, eu não tenho como afirmar, por exemplo, que eu fui criado há 5 minutos atrás e Deus já me criou com uma memória de 43, quase 44 anos de idade. Como é que eu vou cientificamente provar que isso, né, não pode acontecer? Como é que eu vou cientificamente provar, né, que o que vocês estão vendo aí não passa de uma alucinação? Né? Na verdade, você é a única pessoa que está num satélite, né, orbitando a Terra, porque a Terra foi destruída há 1000 anos atrás, né? E você está numa câmara de êxtase lá, né? Tendo a ilusão de que continua vivendo, né? É a ideia por trás de Matrix, né? Eu não tenho como provar, por exemplo, cientificamente, e na época de Matrix essa discussão ficou muito em voga, eu não tenho como provar cientificamente que eu não estou vivendo na Matrix, né? Então, quem está de longe não sabe o que está acontecendo dentro da minha cabeça. Se chegar uma raça alienígena e começar a nos estudar, sem conhecer a nossa linguagem, sem perceber o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo, né? A única coisa que eles vão ver é o que a ciência vê na natureza, o que acontece, não o que está por trás das coisas. Como poderia, né? Pois só o que a sua observação mostraria é o que ele faz, e a lei moral é sobre o que ele deve fazer. E é por isso que ele diz que a lei moral é mais real do que a própria lei da natureza, né? Então ele vai introduzir a pergunta de $1 milhão. O universo é fruto do acaso ou tem intencionalidade? Einstein escreveu para Max Born, né, se queixando das teorias de Niels Bohr, dizendo assim, ó, Deus não joga dados. Né? Einstein não era cristão, como muita gente acredita, viu, gente? Depois eu vou dizer qual era a religião dele. Mas ele não era cristão, né? Mas ele dizia assim, ó, Deus não joga dados. Escreveu numa carta. Né?
A pergunta é: queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhum motivo especial, ou se há um poder por trás dele que faz com que ele seja o que é? Essa sempre foi a grande pergunta existencial do ser humano. Alguns optam pela primeira opção, né? Tudo não passa de um jogo de dados. Outros pensam que Deus, né, está por trás das coisas e ele necessariamente não joga dados, né? Então ele vai sugerir que somente a nossa mente pode dar essa resposta, pode dar a resposta para essa pergunta. Uma vez que temos consciência, né, de que há algo por trás das coisas, né, e ele personifica isso pela lei moral. Então é aquele videozinho de Plantinga, está dizendo isso, ó. Não só são os fatos do cotidiano, né? Mas, por exemplo, se eu fui criado por Deus, é um raciocínio que talvez fique confuso ali naquele vídeo. Se eu fui criado por Deus, Deus me projetou, então provavelmente, e ele queria ter um relacionamento comigo, que é o propósito de Deus nisso tudo, então ele provavelmente me deu instrumentos para ter esse relacionamento com ele. Que instrumentos são esses? São instrumentos de conseguir perceber a realidade, perceber que existe algo para além dessa realidade. Né? É a percepção do divino, né? Segundo João Calvino. Né? A percepção do divino. Nós temos uma percepção natural do divino. No Salmo 108, se eu não me engano, eu acho que é um salmo davídico, ele vai dizer assim: Deus colocou o infinito dentro de nós. Imagine, há 5.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, né? 3.000 e poucos anos atrás, na verdade. Deus colocou o infinito dentro de nós. O que é que Davi está dizendo? Que nós temos esses sensus divinitatis, né? A percepção do divino. Né? Então, se Deus me criou, se ele me projetou e se ele tinha como propósito interagir comigo, é natural que esse senso seja verdadeiro. Né? Então, há motivos racionais para eu crer que o que eu sinto, essa minha percepção de que há algo além da realidade objetiva, não seja apenas ilusão da minha mente. Por outro lado, Plantinga vai dizer que se não há projeto, não tem por que eu confiar nos meus sentidos. Então, a minha própria racionalidade se chama o gênio egoísta, o único objetivo dos meus genes é me manter vivo. Então, o meu raciocínio pode estar completamente enviesado exclusivamente para a minha sobrevivência. E, portanto, se o meu objetivo é apenas sobreviver, não faz sentido eu gastar energia, queimar caloria, pensando em coisas que não são úteis para a minha sobrevivência, né? Para a propagação do meu gene na minha descendência. Então, eu tenho que pensar em sexo, eu tenho que pensar em comer, eu tenho que pensar em não morrer. Então, quando eu começo a divagar sobre coisas que estão, né, sobre a minha existência, o existencialismo, isso, na verdade, está gastando energia à toa. Então, pode ser que isso tudo seja falso. E eu não posso confiar na minha racionalidade. Quem quiser conhecer mais sobre essa teoria, né, essa proposta do Plantinga, leia aquele livro. A única forma pela qual poderíamos esperar que isso se revelasse em nós seria por meio de uma influência ou um mandamento que nos induzisse a nos comportarmos de determinada maneira. E isso é precisamente o que encontramos dentro de nós. Então, quando a gente olha para dentro de nós mesmos como elementos da criação, né, já que eu não posso saber o que o alface está pensando, já que eu não posso saber o que o boi está pensando, né? Inclusive a gente já está extrapolando, né, as características humanas para todo e qualquer tipo de
de entidade material, né? Principalmente para os animais. Então, às vezes, a gente, hoje em dia, por exemplo, trata animal como filho, né? Inclusive, tem gente que já não acha mais politicamente correto você dizer que é dono de um cachorro, né? Você é cuidador do cachorro, né? A gente está antropoformizando tudo, né? Mas o fato é que a gente não sabe o que o cachorro pensa de fato, se é que ele pensa. A gente não sabe o que ele sente de fato, se é que ele sente, né? A única coisa que a gente pode afirmar é que nós pensamos, nós sentimos, e há algo dentro de nós que nos incomoda, né? Você pode sublimar isso. E Paulo, inclusive, naquele capítulo 1 de Romanos, vai dizer, ó, como os homens negaram isso, eu os entreguei à sua própria concupiscência, né? Ou Deus os entregou à sua própria concupiscência. Assim, quando eu abro esse ser humano particular chamado eu, descubro que não existo por mim mesmo, debaixo da lei, que estou debaixo da lei, né, que é essa lei moral, que alguém ou alguma coisa deseja que eu me comporte de certa maneira. Ele dá o exemplo do carteiro, né? Ele diz, ó, quando o carteiro entrega uma carta, eu não sei o que está dentro do envelope, mas eu faço ideia. Por quê? Porque na minha casa acontece isso. Às vezes chega um cara aqui de verde e azul, né? Às vezes demora muito de chegar, mas às vezes ele chega, deixa um envelopezinho, né? Ou deixa uma caixa, né? Ou pede para eu assinar um papel, e às vezes eu vejo ele fazendo isso com o meu vizinho também. Então, quando eu vejo meu vizinho assinando um papel, eu sei, por exemplo, que ele está recebendo um documento importante. Pode ser um cartão de crédito, pode ser uma encomenda valiosa, né? Um equipamento caro que precisa de registro de que ele realmente recebeu, pode ser um documento. Por que eu sei? Eu não sei exatamente o que é que está lá, né? Mas eu faço ideia. Então, eu não sei o que está na cabeça do pastor Cleverson, né? Não sei os sentimentos dele, mas eu faço ideia de algumas coisas porque eu sou ser humano, né? Sou homem também, posso ter dificuldade de entender minha mulher, mas, né? Porque há uma barreira né? Psicológica aí que muda um pouquinho, né? O cérebro humano, o cérebro masculino é um pouco diferente do cérebro feminino. Então tem comportamentos que em média são diferentes, né? E a forma como ela vê a realidade é diferente da minha, né? Mas eu faço ideia de que isso seja comum, né? Algumas coisas são comuns a todos os seres humanos, né? E ele ainda não vai propor, né, o Deus pessoal, né? Ele vai dizer assim, ó, não pense que eu estou indo rápido demais, pois ainda nem cheguei perto do Deus da teologia cristã. Tudo que obtive até aqui é algo que está dirigindo o universo, né? Por que ele chegou nessa conclusão? Porque ele sabe que há um propósito. A lei moral, repare como ele chega da lei moral, ele sai da lei moral e chega no propósito, né? O que a filosofia vai chamar de teleologia, não é teologia, é teleologia, né? Telos é destino, propósito. Então, como a ciência, o naturalismo nega completamente a teleologia. Não há teleologia no mundo, nega completamente o propósito. Se eu for escrever um artigo e dizer, né, se referir que há um propósito em determinada reação, né, esse artigo vai ser negado e ainda vão querer caçar meu registro profissional, né? Eu não vou estar sendo um bom cientista se eu estou alegando a propósito no mundo, né? Mas ele justamente sai da ideia de lei moral e chega na ideia de propósito. Por que há essa lei moral? É porque há algo que está querendo me direcionar para alguma coisa, para algum lugar, né? Tudo o que obtive até aqui é algo que está dirigindo o universo. E aparece em mim como uma lei. Então, a percepção que ele tem desse algo, né, que dirige o universo é essa lei, né, que existe, mas que não é uma lei impossível de ser quebrada, muito pelo contrário. Eu quebro essa lei. E o pior de tudo é que quando eu quebro essa lei, eu me sinto desconfortável. Isso me causa um desconforto profundo, pelo menos enquanto eu estou sensível a essa lei, né?
algo que está dirigindo o universo e que aparece em mim como uma lei que me impele a fazer a coisa certa e que me faz sentir responsável e desconfortável quando ajo mal. Ele então vai concluir o capítulo da seguinte forma: parece-me que é forçoso presumir que se trata de algo mais parecido com uma mente do que com qualquer outra coisa conhecida. Porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria. E nunca se viu uma porção de matéria dando instruções. Certo? Então, se há propósito, é porque há algo mais parecido com uma mente do que com qualquer outra coisa conhecida no universo. Né? Interessante que muita gente vai dizer, mas a explicação de Deus não é suficiente, porque se Deus criou alguma coisa, alguém precisa ter criado ele. Né? Se você observar, o argumento materialista não é diferente. O Plantinga, inclusive, vai chamar atenção para isso nos primeiros capítulos. Né? O materialismo parte do princípio de que tudo que existe sempre existiu e sempre existirá é matéria. A diferença é que eles trocam o Deus cristão, ou qualquer tipo de divindade, pela matéria. Se você for aplicar o raciocínio de David Koizes aí, de fato, o materialismo se encaixa como uma religião idólatra. Porque é uma religião idólatra, porque um elemento da criação se torna Deus, que é a definição de idolatria bíblica, e a definição de idolatria que o David Koizes vai mostrar. Eu já recomendei ele, postei até a foto dele, inclusive, na série sobre doutrinas cristãs, não me lembro qual foi o título. Então, você não foge desse dilema. Nada pode ser explicado até o princípio de tudo, Tudo que é explicado precisa de uma explicação. Isso acontece também com a matéria. Então, como é que se explica o fato de que a matéria sempre existiu e sempre vai existir? O que havia antes da matéria? Eu simplesmente não uso matéria, eu digo que é Deus. Deus sempre existiu. É o que Tomás de Aquino vai chamar de ser necessário. O ser necessário do naturalismo é a matéria. E ele aí vai fazer um adendo, Ele vai complementar um epílogozinho, um prólogozinho aí, que existe uma terceira visão, é um meio termo, que ele chama de força vital, ou criação evolucionista, alguma coisa desse tipo, não me lembro. Progressiva, criação progressiva, alguma coisa assim. Ou evolução progressiva. A filosofia chama isso de deísmo. Repare que deísmo e teísmo são coisas diferentes. O teísmo crê em um Deus pessoal, certo? Portanto, as grandes religiões teístas têm uma personagem, pode ser inclusive politeísta, Shiva, Baal, são Deus que tem personalidade, Zeus, Thor, Olorum, são personalidades, que têm desejos, têm muitas características antropomórficas, portanto. Então, os teístas creem em um Deus pessoal. Nós somos monoteístas, e existem três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, porque cremos que existe um único Deus. O deísmo, ele crê numa divindade impessoal, É uma divindade que não é necessariamente uma pessoa, Que era, de fato, a religião de Einstein, a religião cósmica. Ele vai dizer aqui, a religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Então, muitas vezes, quando ele se refere a Deus nos seus escritos, ele não está falando em um Deus pessoal, mas ele está falando numa concepção de que a natureza ela é movida por uma força impessoal, mais ou menos como o Star Wars, o Jedi, que a força esteja com você. A força não tem personalidade, Portanto, os Jedi são deístas, viu, Mil? E não teísta,
Ele vai dizer também aqui, ó, aceito o mesmo Deus que Spinoza chama de alma do universo. Não aceito um Deus que se preocupe com nossas necessidades especiais, né? Tem um autor que discute a religiosidade de Einstein, eu esqueci o nome dele agora, mas ele justamente vai dizer que o problema de Einstein com o teísmo era muito mais movido pelos seus dilemas filosóficos, né? E principalmente pelo dilema do mal, né? Como é que eu vou crer em um Deus bom em um mundo mal, que é um problema filosófico antigo, do que propriamente com as questões científicas, né? Então, o problema dele era filosófico, tanto que ele cita um filósofo né? Também de origem judaica, né? Tempo bom em que os cientistas respeitavam, né? E valorizavam a filosofia. Né? O último livro de Stephen Hawking, com o Log 9, ele vai dizer que a ciência vai substituir a filosofia, porque a filosofia não tem mais sentido. Né? E o próprio Einstein falou que, né, que cientistas são filósofos medíocres, que o cara deixa de fazer ciência e começa a fazer filosofia sem ter estudado filosofia. Aí dá merda, né? Então, Spinoza era um filósofo, né? Judeu também, como Einstein. A família dele era portuguesa, mas eles foram expulsos de Portugal por causa da perseguição religiosa e se estabeleceram na Holanda, né? Que graças ao protestantismo holandês, né? Calvinista principalmente, mas também Erasmus Armínio, Erasmus, não me lembro mais. Bom, Armínio também tem a sua porção de contribuição. Eles foram expulsos e se estabeleceram na Holanda por causa da tolerância religiosa, né, da convivência entre as diversas religiões lá na Holanda, que é assim até hoje. Né? E aí Spinoza, apesar de ser judeu, foi expulso, né, do judaísmo, né? Justamente por causa da sua concepção de um Deus que não era um Deus pessoal. Então, como Einstein era um dos cientistas de antigamente que valorizavam e liam a filosofia, ele é muito influenciado por Spinoza. Tem um livro, uma tese de um professor da UFBA, eu achei por acaso no Kindle, né, que fala justamente sobre a influência de Spinoza na física de Einstein. O nome do livro, se eu não me engano, eu li uma boa parte, mas não consegui terminar. Deus, ou seja, o universo. Né? Então, essa concepção de que Deus não é uma pessoa vai permear a visão de Einstein nesse sentido, para a gente ter... Aqui serve para duas coisas, esses parênteses, né? Para a gente não usar o nome de Einstein em vão. Muita gente pega umas tirinhas aí de como se Einstein fosse cristão, ele não é. Né? Então, não passem vergonha. E também para dizer que Einstein, talvez o mais brilhantemente científica, sabia que existia alguma coisa para além da realidade, né? Portanto, não era tudo só matéria e energia. Para terminar, o Lewis vai dizer o seguinte: as pessoas que defendem essa visão dizem que as pequenas variações pelas quais a vida desse planeta evoluiu, dizem que as pequenas variações pelas quais a vida desse planeta evoluiu, das formas mais inferiores para o homem, não foram devidas ao acaso, mas à aspiração ou intencionalidade dessa força vital, né, a força do Jedi. E aí, opções. Essa força tem intelecto ou essa força não tem intelecto? Se a força tem intelecto, então não deixa de ser um Deus, né, porque pensa, tem mente, tem intenção. Agora, se essa força não tem intelecto, ele pergunta: qual é o sentido de dizer que algo desprovido de intelecto aspira ou tem uma intencionalidade? E ele vai dizer: esse argumento parece ser fatal para essa visão. Né? Uma razão por que muitas pessoas julgam a evolução criativa, aí tão atraente, é que ela nos dá muito do conforto emocional de crer em Deus, sem assumir as consequências menos agradáveis disso. Ele ainda fala, né? A pessoa acorda, né, num sábado de manhã maravilhoso, com aquele céu lindo, olha pela janela, aquela campina, né?
os morros, né? E ela vai olhar para aquilo e vai dizer, não faz sentido nenhum, tudo isso é obra do acaso e vai dar em nada. Aquilo traz um vazio existencial, muito embora haja uma corrente nova na internet aí negando isso, né? Dizendo que, na verdade, é justamente o fato de não crer em nada que isso dá conforto. Né? Não sei como é que isso acontece na cabeça desse povo. Então, para você não sentir esse vazio existencial, aí você crê numa força vital. Mas ele vai dizer que a força vital é uma espécie de Deus domesticado. Por quê? Porque você não assume as consequências menos agradáveis. Quando você quer fazer alguma coisa que a sua própria consciência reprova, aí você vai se consolar da seguinte forma: mas a força vital não tem consciência, não tem moralidade, ele não vai me julgar, então eu faço o que eu acho que é errado sem peso na consciência. Então, é um Deus domesticado, em que a gente só usa quando nos é conveniente. Na versão da Thomas Nelson, tem assim, ó, no finalzinho: será a força vital a maior obra do desejo reprimido que o mundo já viu? Eu prefiro a versão da Martins Fontes. Esse mesmo fragmento está traduzido da seguinte forma: não seria a força vital a maior invenção das fantasias humanas que o mundo já viu? Por que é que eu fiz questão de grafar isso aqui, de frisar isso aqui? Porque mais tarde ele vai dizer justamente que um dos motivos pelos quais ele crê no cristianismo é que o cristianismo não pode ter sido inventado, né? O cristianismo é justamente anti-intuitivo, é tudo aquilo que você não quer. Então, o que é que você quer? Você quer um Deus domesticado, mas o cristianismo te dá um Deus que não é assim. Então, se o cristianismo é um Deus, me propõe um Deus que não é o Deus que eu quero, então por que ele foi inventado dessa forma? Não pode ter sido. Então, é um dos motivos pelos quais ele vai dizer, eu sou cristão porque o cristianismo não pode ter sido inventado, e a gente precisa pensar que esse cara aqui, essa pessoa, essa mente, esse cérebro, né, é um dos maiores ficcionistas do século XX. Então, inventar coisas era com ele mesmo. Se ele não consegue se imaginar inventando o cristianismo, é porque o assunto é sério. Né? Então, ele diz que tem muita conversa fiada sobre esse cristianismo até hoje, mas que o capítulo 5 da semana que vem não tem nada de conversa fiada sobre religião. Então, na próxima semana, estaremos aí, se Deus quiser, firmes e fortes, vendo o que é que ele tem para nos mostrar, para complementar o livro 1, que é sobre o certo e o errado. Pastor, está com a palavra. Olha, então vamos aguardar aí o próximo capítulo, literalmente. Agradecendo a Deus por essa oportunidade e aí hoje, porque tão brilhantemente tem exposto e passado por esses temas tão delicados e importantes para a gente, né? Tão preciosos para a gente. Então vale a pena a leitura do livro, vale a pena também pegar o que foi explicado aí, rever essa aula de hoje, rever as demais aulas, porque são preciosíssimas e ajuda o raciocínio a clarear, né? A mente a clarear. Vamos orar, encerrando o culto desta manhã. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que vimos e vivemos nessa manhã. Te agradecemos mais uma vez pela vida de hoje, por sua família, implorando que tu continues direcionando o teu servo, enchendo de graça e sabedoria. E, Senhor, nós te imploramos agora que o teu Santo Espírito continue a nos falar durante esse dia. Prepara-nos, Senhor, para o culto de logo mais à noite, que seja um tempo especial na tua presença, que saiamos revigorados, que sejamos confrontados, mas que sejamos também mudados por tua palavra. Nós te agradecemos por teu cuidado, por teu amor e tua misericórdia, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. O culto hoje à noite será ainda online. Se Deus permitir, na próxima semana voltaremos ao nosso culto presencial domingo de noite, tá bom? Deus abençoe. Até mais. Cheiro!